Meu tema é fazer uma análise do precedente sobre a união homoafetiva sobre as luzes do Law in the Books e Law in Action. Ok? Vamos lá. Então, qual é a metodologia que eu vou utilizar aqui? É o seguinte, eu dividi os principais argumentos que estão presentes na emenda e elenquei todos eles que os senhores poderão ver posteriormente. E, conforme eu vou desenvolvendo os argumentos, eu vou apresentando aos senhores a fundamentação com base no Law in the Books e Law in Action. Bom, tudo começou quando o governador do Rio de Janeiro propôs uma ADPF, e justamente a PGR do Distrito Federal propôs uma ADI. Contra o quê? Contra a literalidade do artigo 1723 do Código Civil, que diz união estável entre homem e mulher. Essa literalidade foi criticada. Por quê? Então, vejamos. Por que alterar a interpretação? Georg Wilhelm Friedrich Hegel afirmou que o espírito objetivo da civilização se expressa através da razão que é em si, no sentido de que ela guarda em si toda a totalidade, mas não como pensar em Immanuel Kant, com a totalidade estanque de categorias, não. É uma totalidade que se desdobra ao longo do tempo, é para si, no sentido que ela caminha rumo à concretização de si mesma. E por que eu estou falando isso? Só para dizer que a razão, então, não está só no tempo e na história, mas ela é a própria história. Então, tudo aquilo que ocorre, ocorre por algum motivo. Se os senhores forem olhar, por exemplo, a sociologia, o surgimento dela é completamente contextualizado, certo? Então, qual que é o espírito objetivo de nossa época? Alvin Toffler afirma que estamos vivendo aquilo que é conhecido como a terceira onda. E terceira onda no sentido de que todo aquele paradigma estruturado pelo industrialismo, pela mecânica newtoniana, aquele sentido exato, tudo exato, positivismo, tudo mensurável, David Hume mandando jogar a metafísica na fogueira, o Fordismo, aquele trabalho literalmente reduzindo o homem a uma máquina, são todos rompidos pela terceira onda, com a física quântica, colocando o universo quântico das possibilidades, o gato que está morto, está vivo, enfim. A fenomenologia, onde toda consciência é consciência de alguma coisa, e o toyotismo, que relativismo o Fordismo. Então, vocês senhores percebem que há uma relativização atualmente, certo? E o sociólogo Zygmunt Bauman foi um dos que melhor descreveu isso com o termo modernidade líquida, no sentido de uma sociedade amorfa. E sociedade amorfa essa que é claramente o rompimento da rigidez que se apresentava anteriormente e a introdução de novos paradigmas, como o paradigma principiológico. E por que eu falei tudo isso? Justamente para dizer que esse precedente é uma tentativa de adaptação dessa norma a esse espírito objetivo ao qual estamos vivendo atualmente. Outro argumento utilizado é que a sexualidade não justifica a desigualdade jurídica. Do contrário, estaríamos ferindo o artigo 3º da nossa Constituição, mais especificamente o inciso 4º. E esse inciso 4º, se os senhores observarem que o casamento visa justamente a garantir essa isonomia, os senhores perceberão mais um traço de Law in Action, na medida em que se visa garantir o adimplemento desse dispositivo. Como disse Kelsen, tudo que não é juridicamente proibido ou obrigado é permitido juridicamente. E o texto se pauta nisso para afirmar, por exemplo, que a autonomia da vontade, que é força motriz, instituída desde o paradigma do liberalismo, demonstra que, se ela não estiver sendo de fato cumprida, ela estará apenas no papel, será apenas Law in the Books. E o próprio texto faz uso concreto da sexualidade, ou seja, é uma tentativa de garantir que a união homoafetiva possa concretizar a autonomia da vontade tal como ela se apresenta. E, consequentemente, não ferir a dignidade da pessoa humana. E sobre a dignidade da pessoa humana, não poderíamos deixar de falar de Immanuel Kant, que é aí um dos estruturadores dessa ideia, pois o homem para ele é sempre fim, nunca meio para nada, no sentido de que o homem é homem como um fim em si mesmo, no sentido deontológico da coisa. E uma norma cujo fim não é o homem, não é o bem-estar de todos, mas justamente a satisfação de uma pequena consciência coletiva da sociedade, não é uma norma conforme a dignidade da pessoa humana. Conclusão que podemos ter disso? Permitir a união homoafetiva é justamente tornar mais concreto, trazer para a realidade a dignidade da pessoa humana e a própria autonomia da vontade, aproximando então ordenamento jurídico e sociedade. Outro argumento também utilizado é a família como célula social. A família como célula social, então, é uma das instituições mais importantes que se apresenta, e sendo uma instituição muito importante, o direito deve protegê-la. Portanto, a forma da família é o núcleo afetivo. Quando eu disse o núcleo afetivo, forma, estou falando de Aristóteles. Forma não é a matéria em si, não é como é feita a família, mas o que ela representa, ela é núcleo afetivo.
Então, quando você admite aí a união afetiva, você está trazendo essa forma de maneira mais concreta na realidade e, consequentemente, concretizando ainda mais o direito subjetivo de constituir uma família. E também, claro, através de uma interpretação extensiva desse artigo, entendendo o homem como mulher, não só como homem e mulher de fato. E além do mais, outro argumento que trago é que a Constituição não integra significado ortodoxo, ou seja, não existe uma definição do que é família. Família é uma categoria social que deve ser vista à luz do próprio contexto social em que ela está inserida. E falando em interpretação, é interessante trazer Hans Gadamer com a interpretação dialógica, no sentido de que a interpretação não está dada, ela é construída com base no diálogo entre os conhecimentos que o indivíduo possui com as informações que ele recebe. E Gadamer faz isso através do conceito de Dasein, de Heidegger, no sentido de que é o ser aí, o ser no tempo, é um ser cujo ente precede a essência, ou seja, ele não é, ele está sendo ao longo da história. E isso para dizer que todos nós carregamos uma carga existencial, e já afirma Gadamer. Toda compreensão há sempre uma pré-compreensão, então tudo que você entende hoje é sempre com base no que você possui para entender. Por isso que se você ler um livro hoje e ler um livro 20 anos depois, a interpretação é diferente. E essa interpretação pode ser utilizada pela ideia de horizontes de sentido, que são praticamente o campo de visão que você tem para analisar determinadas normas. E como vimos, o paradigma atual representa justamente essa rigidez que está sendo rompida. E, portanto, a complexa configuração social exige que esses horizontes de sentido sejam cada vez mais amplos, abarcando, então, família como sendo das mais diversas formas possíveis. Outro ponto interessante é que o texto critica uma interpretação lexical, homem e mulher, como sendo só homem e mulher, porque isso claramente prejudica aquilo que se entende na sociedade por tal fato, certo? Então, novamente, uma tentativa de trazer o law in action para a realidade. E também o estabelecimento de relações jurídicas horizontais, no sentido de não permitir que um fique acima do outro, mas todos equivalentes. E é interessante também observar essa equivalência quando se diz que os tipos de família dos quais se fala, a família, melhor dizendo, não é família composta por gays ou família composta por mulheres, não, é família só. Porque eles estão priorizando a família como forma, e não exatamente a família como conteúdo, como formação, porque isso é historicamente variável. E falando em interpretação, é interessante também falar de Friedrich Schleiermacher, em que o pensamento e linguagem são duas coisas completamente, como posso dizer, correspondentes, de tal ponto que uma coisa é a outra ao mesmo tempo. E a linguagem, como os senhores bem sabem, ela é variável historicamente. Então não se pode ter uma linguagem universal e, consequentemente, não se abstrai o pensamento de maneira universal. Nós interpretamos a linguagem, ou melhor, o pensamento, através das ferramentas que dispomos. E, observando o paradigma do qual vivemos, o universal e o particular apontam justamente para essa interpretação mais aberta, conforme o contexto que estamos. É como diz Nietzsche, não há fatos, mas interpretações, no sentido de que o nômeno, o ser em si que se tenta atingir, não é atingível de maneira alguma, senão a priori, como a priori não é possível, não é atingível. Então, devemos sempre aproximar do paradigma principiológico a fim de garantir o bem-estar a todos. Conclusão, tiramos disso que a interpretação de família, tal como foi feita, família como sendo essa unidade, é uma interpretação necessária para concretizar a justiça, mais uma vez trazendo aqui law in action. E como diria William James, psicólogo moderno, um dos pais do pragmatismo, o verdadeiro é verdadeiro porque ele é admitido como tal, no sentido de que, mais uma vez, não existem fatos, mas interpretações. Apenas apresentando aos senhores que houve algumas divergências dessa ideia de família no sentido de unidade, uma só família. Lewandowski, Gilmar Mendes e César Peluso discordam. Eles acham que sim, deveria ter a união afetiva, mas que diferenciasse os termos de família, para não gerar confusão. E a conclusão que podemos tirar disso, com base no argumento central, é que essa interpretação, conforme a Constituição, tentar um constitucionalismo afetivo, buscando ao máximo a concretização da dignidade da pessoa humana e de outros dispositivos, é justamente um dos objetivos que temos atualmente para cumprir com o paradigma etiológico. Principiológico. E para finalizar, uma frase do juiz Holmes Jr., o direito não é lógica, mas experiência. Mais uma vez demonstrando aqui o law in action. Muito bem.